Olá, sejam bem-vindos ao Bom Dia com Fé. E nesse vídeo nós vamos falar de algo que poucos conhecem. É um pouco de curiosidade, um pouco engraçado, um pouco nojento, mas que ao final existe algo muito complexo, existe algo que nos causa um monte de sentimentos diferentes. Fique comigo até o final desse vídeo porque você vai ver que vai valer muito a pena. Vocês estão vendo essa imagem ao lado? Essa imagem ela representa como era um banheiro público romano na época de Cristo. E era assim. Existiam os vários vasos onde as pessoas se sentavam sem nenhum tipo de repartição e um ficava olhando o outro ali. Ficavam fazendo o número 2 e conversando. Existem relatos históricos que as pessoas gostavam de ir nesses banheiros públicos justamente para fazer o número 2 e ficar batendo um papo. Naquele tempo não existia papel higiênico. Então a forma como eles faziam a sua higienização, como eles se limpavam, era através de uma esponja que ficava dentro de uma vasilha, dentro de uma bacia, um recipiente ali com vinagre. Então o cidadão ele ia lá, quando ele ia fazer o número 2, ele pegava um caniço, que era um pau assim, um negócio assim, pegava aquela esponja, e ali tinha um caninho de água, onde passava uma água, como está na imagem, ele ficava ali limpando aquela esponja, enquanto ele estava fazendo o número 2, batendo papo, conversando. Depois ele se limpava com aquela esponja, dava mais uma limpada na água e colocava novamente dentro daquele recipiente com vinagre para fazer esterilização daquela bucha. Depois vinha outro cidadão, que também fazia o número 2, fazia a mesma coisa, pegava aquela mesma bucha, fazia esse mesmo processo e assim por diante. Quer dizer, aquela bucha era usada por diversas pessoas até que ela desaparecesse, vamos dizer assim, até que não tinha mais como, né? Mas era uma mesma bucha usada para muitos. São coisas assim bem diferentes da nossa realidade. Primeiro, um banheiro que todo mundo se vê, e segundo, algo nojento, como usar o mesmo papel higiênico, vamos dizer assim, do outro. Bem, até aí tudo bem. É engraçado, é nojento, é diferente, são coisas da época. Mas se nós pegarmos um evangelho que retrata a crucificação de Jesus Cristo, que retrata os últimos momentos de Cristo, quando ele estava na cruz, agonizando e já estava para partir. Existe um relato que diz que Jesus disse: "Eu tenho sede". E aí um dos soldados pegaram uma esponja, molhou no vinagre, colocou num caniço e levou até a boca de Jesus. Não é necessário falar mais nada, concorda comigo? Eles passaram um papel higiênico usado nos lábios de Cristo. Foi isso que aconteceu. Trocando em palavras simples, para que todos possam entender, foi exatamente isso que aconteceu. Isso não sou eu quem estou dizendo, são relatos históricos, você pode procurar, você vai encontrar isso que eu estou dizendo. Os guardas, eles pegaram um caniço, que é aquele caninho, colocaram nessa esponja, não se sabe se ela estava suja, já havia sido usada ou não, isso não fala os evangelhos, mas era uma esponja para isso, molhou naquele vinagre e colocou para Jesus beber. E aí Jesus disse: "Agora sim tudo está consumado. Pai, a ti eu entrego o meu espírito". Ou seja, Jesus, naquele momento, ele entendeu que todas as profecias que haviam sido feitas diante do Filho de Deus, como ele viria, tudo aquilo que ele haveria de passar, toda a humilhação que ele haveria de sofrer, toda a dor que ele haveria de passar, aconteceu, terminou aquele processo todo e aí sim ele entregou o seu espírito ao Pai e partiu. É muito profundo isso. E se a gente começar a analisar e se colocar naquela situação de um homem honesto, sem dever absolutamente nada, que estava para fazer o bem, e mesmo depois de todas as dores físicas, emocionais, espirituais que ele sofreu naquele processo de crucificação, e na hora que ele estava ainda prestes a morrer, aqueles soldados, todos contidos pelo ódio,
pelo desejo de provocar a Cristo, de fazer um mal a Cristo, toda aquela alegria que eles estavam sentindo naquele momento de ver aquela cena, eles ainda conseguiram pegar e fazer colocar o vinagre, né, numa esponja que era usada para se limparem a Cristo. Então, nós começamos a analisar toda essa situação e a pergunta que eu faço: e se fosse você, se fosse eu que estivesse no lugar de Cristo, o que nós faríamos? Com todo o poder que ele tem, toda a glória que ele tem, bastava ele desejar, bastava ele pensar, bastava uma palavra e ele seria curado exatamente naquele momento, ele desceria da cruz, todos aqueles soldados, aquelas pessoas estariam por terra. Mas não, ele aguentou firme, ele aguentou forte todo esse sofrimento, toda a ira das pessoas, para que tudo fosse consumado, tudo fosse cumprido, para que a salvação, a nossa salvação, fosse realizada. E Jesus foi provocado a sua vida toda para que isso não acontecesse. E os momentos da crucificação, mais ainda, todo aquele período que envolve o momento da crucificação, ele foi mais ainda provocado para que despertasse a fúria dentro dele. Então toda essa humilhação que Cristo sofreu não era à toa, entendeu? Lógico que era o inimigo que estava forçando aquelas pessoas, empurrando aquelas pessoas a humilhar Cristo da pior forma possível, como foi esse último ato, da pior forma possível, para que Cristo se rebelasse, dissesse: não, chega, eu não aguento mais isso, vou mostrar para vocês quem eu sou. E se ele fizesse isso, hoje talvez nós não existiríamos, e gerações não existiriam, e nós estaríamos numa situação muito difícil, né? Porque Jesus não teria nos salvado. E Jesus, quando estava ali na cruz, ele estava como um homem, ele estava como um ser humano. Claro, ele é santo, mas ali ele estava como um ser humano, sofrendo todas as dores físicas da crucificação, de todo o flagelamento que ele sofreu, sofrendo as dores emocionais da humilhação, de ver a sua mãe chorando sem poder fazer nada, sofrendo todas as dores espirituais, porque ali havia uma guerra espiritual muito grande dos anjos, que nós não enxergamos isso, nós não enxergamos, né? Jamais talvez vamos enxergar, mas existia sim essa guerra, e ele se manteve firme. E mesmo nesse último ato de humilhação extrema, onde pegaram uma esponja que se limpavam quando defecavam e levaram aos lábios de Cristo, mesmo assim ele se manteve forte, se manteve fiel à sua promessa de nos salvar. Então, diante de algo tão grandioso como isso que eu estou falando para vocês, é que mostra a nossa pequenez no mundo, né? Como nós somos pequenos, como nós somos egoístas, né? Onde muitos de nós nos achamos a última bolacha do pacote, o último gole de refrigerante daquela garrafa, diante de um universo tão grande como esse, diante de tantas pessoas que fizeram muito mais do que nós aos olhos de Cristo. E diante de Cristo, então, nós não somos assim absolutamente nada do que Cristo fez e da proposta que Cristo tem para que nós vivamos a vida. Cristo quer que nós tenhamos uma vida completamente diferente dessa que nós vivemos, não é? E ele deu a prova que isso é possível porque ele passou por tudo isso. Esse é um recado que eu tenho para vocês. Eu espero que vocês gostem desse vídeo, que vocês compartilhem, leve para os seus familiares, para vocês entenderem a postura de Cristo, o tamanho que é Cristo em nossas vidas, o que ele passou, o que ele se sujeitou para salvar você, a sua família, as pessoas que você ama. Amém.